Amém, irmãos, paz do Senhor, uma boa noite. Feliz por estarmos aqui no nosso culto, o culto da família. Feliz por poder estar na casa de cada um, estar aqui cultuando junto. É fato que mesmo uma pandemia, mesmo uma crise mundial, não pode fazer com que nós paremos. A Igreja do Senhor não tem parado e eu fico muito feliz por isso. Eu peço agora que você se desligue de tudo aí. Eu sei que você está em casa, eu sei que não é tão simples. Você tem, em casa a gente tem vários desafios, né, para a gente poder acabar se dispersando. Então eu convido você agora que você, com toda reverência, que você separe um tempo para o Senhor, separe o tempo do seu culto, separe o tempo para que você se entregue. Se você pensar bem, era para você estar aqui no culto, se nós estivéssemos em uma situação melhor, e você teria deixado tudo de lado na sua casa. Você teria deixado a louça de lado, você teria deixado o seu cachorro de lado, teria deixado tudo de lado. Então eu te convido agora que você sente, que você se posicione, que você cultue ao Senhor de fato. Amém? Curve sua cabeça aí, onde você está. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, eu te consagro, Senhor Deus, nós te consagramos este culto, ó Pai. Receba, Senhor Jesus, as nossas vidas, ó Pai amado. Receba, Pai amado, cada louvor que vai ser entoado aqui. Ó Pai amado, receba, Senhor Jesus, a intenção do nosso coração. Nos visite, ó Pai amado, visite cada um dos irmãos, ó Pai amado, onde estão. Ó Senhor Jesus, as casas, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai amado, tem chego, ó Pai amado, a Tua palavra tem chegado a cada uma dessas casas. E ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que haja mudança, Senhor Jesus, que haja mudança nas famílias, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, restauração nos lares, ó Pai amado, que haja, Senhor Jesus, de fato, um mover do Teu Espírito, Senhor, em nosso meio. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, realmente, ó Pai amado, sentir o Senhor nesta noite, ó Pai. Que nós possamos sentir o Teu mover, Senhor Jesus. Que vidas, Senhor Deus, se convertam ao Senhor. Que vidas, Senhor Deus, possam ser libertas, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, se manifeste a nós. Estamos aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Te convido, irmão, a abrir um texto em Romanos 12. Pega a sua Bíblia aí. Romanos 12, no versículo 1, um texto bem conhecido, mas eu quero trazer um texto de grandes verdades, então vamos compartilhar. Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e 2. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estarmos em um momento complicado, em um momento de pandemia, em um momento de isolamento social, acaba manifestando coisas que as pessoas não esperavam viver, e acaba trazendo sentimentos que as pessoas não esperavam ter. E hoje nós vemos que o mundo está com medo, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão sem saber o que fazer, e elas buscam em nós, elas buscam na igreja uma resposta para o que está acontecendo. Então, irmão, hoje eu te convido, assim como fala em Romanos 12, que nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que nós possamos ser de fato um sacrifício, que nós possamos de fato se entregar, que nós possamos de fato se entregar na totalidade. Quando Paulo fala isso daqui, ele está falando para um povo que estava vivendo sacrifício, que era sacrifício de fato, um sacrifício de animais. Então, essa não é uma palavra leve, essa não é uma palavra que só porque a gente lê em vários cultos, que porque a gente lê em várias aberturas de culto, se tornou uma palavra cotidiana, uma palavra sem verdade. É uma palavra profunda, que você traga de fato, que você entregue de fato o seu corpo como sacrifício vivo, que você entregue os seus desejos, as suas vaidades como um sacrifício,
para que esse mundo possa ser transformado. O Senhor quer te usar como um ponto de transformação na comunidade. O Senhor quer te usar como um ponto de transformação na sua família. Irmã, o Senhor quer te usar como ponto de transformação para que haja conversão do seu esposo. Esposo, o Senhor quer te usar para que haja conversão da sua esposa, dos seus filhos. Pai, mãe, filhos, estejam atentos, sejam de fato um sacrifício ao Senhor. Se entregue de fato como um sacrifício ao Senhor para que haja transformação. O mundo está esperando respostas, o mundo está esperando respostas que vêm de Deus. E nós somos representantes do Senhor aqui nessa terra. Que nós possamos ser de fato sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém.
Aqui, ó Pai amado, mesmo que à distância, ó Pai, mas nós nos reunimos em um só propósito, ó Deus. Nós nos reunimos, ó Pai, no propósito de te adorar, Senhor. Que Tu seja exaltado, ó Deus. Que Tu seja exaltado, Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor. Tu és digno, ó Pai. Eu nunca fui digno, Senhor. Eu não sou digno, mas o Senhor me ama, ó Deus. Que Tu seja exaltado, Deus. Ó Senhor, tenha liberdade, ó Pai, tenha liberdade em nossos lares, ó Pai. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor, tenha liberdade nas nossas vidas, ó Pai. Entre, Senhor Jesus, entre, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado em nós, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Seja exaltado. Exaltado.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino,
apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Tenha liberdade em nós, ó Deus. Infinita humildade. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, ó Pai. Servo de todos. Que somente Tu cresças, ó Deus. Ó Pai amado. Que eu diminua. Que eu diminua, Senhor Deus, que as minhas vaidades diminuam, Senhor, que as minhas vontades diminuam, Pai. Que eu me Que os meus sonhos, Senhor Jesus, que os meus planos me levem apenas para o centro da Tua vontade, ó Deus. Senhor Deus, nada é sobre mim, Senhor. Nada é sobre nós, ó Deus. Cresça, Pai, que o Senhor cresça e eu diminua, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Os irmãos estão sentindo a presença do Senhor aí em suas casas? Porque aqui na igreja estamos sentindo, meus irmãos. Aleluia, o Senhor se faz presente aqui. O Senhor se faz presente aí. Glórias a Deus, aleluias. É um prazer muito grande estar falando com os irmãos mais uma vez, tendo essa oportunidade. Espero que os irmãos estejam bem em suas casas, confortáveis, mesmo em tanta dificuldade nesse mundo, né? Com tanta tristeza, tantas pessoas partindo para a morte, indo para a morte, né? Mas espero que os irmãos estejam bem, que o Senhor possa dar forças aos irmãos, para que vocês possam sempre estar em Jesus. Saibam que a esperança do cristão é Jesus Cristo, meus irmãos. Nunca desvie deste caminho. Amém? Eu quero aproveitar a oportunidade que eu tenho e ler um versículo com os irmãos, que se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, meus irmãos. Aqueles que estiverem com a Bíblia, acompanhem comigo. Também vai ter uma letra aqui no vídeo. Então peço que vocês leiam junto comigo. E diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lugares. Glória a Deus. O texto fala de um Senhor, de um Deus todo-poderoso que olha para o seu povo. É dito que nós, que somos o povo do Senhor, devemos render a Ele toda a honra e toda a glória, dando com os nossos valores aquilo que nós recebemos com o nosso trabalho e também com a nossa vida, meus irmãos. Esse texto diz que se honrarmos o Senhor olhará por nós, o Senhor abençoará o povo dele, que somos nós. Então, nesse momento, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, aqueles que tiverem um coração, um amor no coração de ajudar a nossa igreja, né? O projeto que nós estamos tendo aqui é um projeto muito grande, né? Nós temos vídeos toda semana, pelo menos 3 vídeos toda semana. Nós temos um equipamento muito grande, nós usamos muita energia, internet, e nós precisamos da ajuda dos irmãos. Eu peço que os irmãos possam honrar a Deus e honrar a igreja também, porque nós estamos juntos nessa caminhada, nessa luta, meus irmãos. Então, aqueles que tiverem um coração com amor, que tem o desejo de ofertar a casa do Senhor, que tem o desejo de entregar seus dízimos, do vídeo, nós temos a conta do nosso banco, e também no vídeo nós temos aqui do lado um QR Code, meus irmãos, que você pode apontar seu celular e pode ter certeza que o número do banco, a conta, irá diretamente para o seu celular. É mais fácil, mais prático. Meus irmãos, então eu peço que, se você tiver um coração amoroso, ajudar a nossa causa, o nosso projeto, para que também não falte nenhum culto para a casa dos irmãos, para que a qualidade sempre aumente. Eu peço que os irmãos tenham um coração amoroso e oferte com os valores, meus irmãos. E saiba que, se você honrar a Deus, Deus também olhará por você. Amém? Eu quero orar por vocês e também orar pela palavra que teremos hoje. Hoje quem falará conosco é o nosso querido pastor Alex, né? Depois de tanto tempo, pode se aproximar aqui, pastor, né? Estava um pouco de distanciamento social, quarentena, né? Mas graças a Deus está mais forte agora e falará através do Espírito Santo uma palavra para nós. Eu peço que vocês prestem atenção, que o coração, que os ouvidos de vocês estejam abertos, para que o Senhor possa falar conosco. Amém? Vamos orar? Senhor
Senhor Jesus, eu te agradeço e te exalto, Pai. Obrigado por este culto, Pai eterno. Eu te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que estão assistindo, para que o Senhor possa dar condições a essas pessoas, para que não falte nada a elas, Senhor Jesus Cristo, para que tuas mãos possam estar sobre eles, Senhor. Eu oro também, Senhor, pela palavra que iremos ter hoje, Senhor. Eu te agradeço pelos louvores que vieram, mas agora, Senhor, para que possamos prestar totalmente atenção, Senhor, na tua palavra. Eu creio que o Senhor já falou com o pastor Alex e a palavra já está no coração dele, para que possa entrar, Senhor, a palavra em nossos corações agora, para que possa estar cravada em nossos corações e nunca mais sair. Eu te agradeço e te exalto, Senhor. Abençoe teu servo e abençoe teus servos que estão em sua casa, Senhor. Muito obrigado e amém. Deus abençoe, pastor. Do culto aqui na gravação, nos nossos cultos ao vivo, nas nossas lives. Nós estivemos um pouco doente, né, com algumas febres, mas a gente louva a Deus, que nos recuperamos bem. Cumprimos aí alguns dias de distanciamento devido a essa pandemia e não sabemos o que tínhamos, mas eu louvo a Deus por estar de volta, louvo a Deus por estar aqui, ver a equipe trabalhando, e nós estávamos comentando antes aqui de iniciar a gravação, iniciarmos o nosso culto, que o que nós iríamos fazer aqui era apresentar o nosso culto a Deus aqui, e este culto que nós iríamos apresentar a Deus aqui iria chegar à sua casa, e certamente o Espírito Santo iria conduzir você também à adoração. Então, louvo a Deus, meu coração está muito alegre de estar de volta. Já não basta nós não estarmos aqui reunidos como igreja no templo, ainda tive que ficar seus 15, 18 dias em casa, isolado, bastante difícil, mas estamos aqui de volta e louvamos a Deus por isso. Estava meditando em uma palavra e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 4 de 2 Samuel, no versículo 4. Nós vamos ler dois textos, depois vamos ler o texto também no capítulo 9 de 2 Samuel. Primeiro texto, 4, versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés e era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatã. E então sua ama tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Capítulo 9. Gostaria que você folheasse aí a sua Bíblia ou seu celular. Nós vamos ler e dar continuidade ao capítulo 9. Nos diz assim: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatã? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E então Ziba respondeu ao rei: ainda um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E então lhes disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E então se inclinou e disse: quem é teu servo?
para teres olhado para um cão morto, tal como eu, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Gostaria de orar novamente, pedindo que o Senhor nos revele, nos instrua nesta palavra que acabamos de ler. Pai, nós estamos diante de Ti e oramos para que o Senhor nos revele e nos instrua conforme a Tua palavra, e que a Tua palavra venha ser ministrada aos nossos corações, e que venhamos, ó Deus eterno, ser edificados por ela, e que venhamos ser exortados por elas, e que venhamos ser guiados por ela, e que a Tua palavra, ó Pai, traga para nós, ó Pai, aquilo que ela, ó Pai eterno, tem a trazer, aquilo que lhe apraz, e que ela produza muitos frutos, e que venhamos ser edificados por ela. Fale conosco, Pai, fale conosco, Senhor, é o que nós lhe pedimos para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Eu confesso para os irmãos que há algumas histórias nas Escrituras que toda vez quando leio eu acabo me emocionando e acabo ficando com a alma em alegria de tamanha graça, de tamanho amor e de tamanha ação de Deus nas histórias de alguns homens. A história de José, eu já disse isso aqui na igreja, é uma história que toda vez quando leio e quando medito em toda a trajetória de vida deste jovem, em todas as perdas que ele teve, em todas as decepções que ele passou na vida, sendo traído pelos seus próprios irmãos, sendo levado como escravo para o Egito, e depois a forma como Deus trabalhou em sua história, em sua vida e o exaltou. É uma história que toda vez quando leio, as lágrimas vêm aos meus olhos. E essa história deste moço chamado Mefibosete é uma história que também, toda vez quando vou meditar e quando vou ler sobre a história de Davi, e chega neste ponto, chega neste momento deste homem agora chamado Mefibosete, também o meu coração fica apertado, porque nós vemos o quanto Deus, Ele direciona, o quanto Deus, por meio da sua palavra, demonstra em todas as Escrituras a sua graça, o seu amor, e o quanto Ele, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele não se esquece de nós. Quem foi Mefibosete? Se nós olharmos ao livro de Samuel, desde 1 Samuel e partindo para 2 Samuel, nós vamos ver que o primeiro rei de Israel se chamou Saul. E Saul foi escolhido para ser rei, e a palavra de Deus nos fala e nos diz que Saul, em seu reinado, ele não cumpriu, ele não foi fiel, ele não se colocou como uma ferramenta e como um instrumento de Deus, da forma como Deus queria que ele fosse. Deus levantou Saul, mesmo sendo contra o projeto inicial do próprio Deus de Israel ter um rei. O próprio Deus disse para Samuel que isso seria um problema, que o sistema de reinado seria um problema para a nação de Israel, mas o povo quis, Deus então permitiu. Samuel foi escolhido, Saul foi escolhido, mas, no entanto, a palavra de Deus nos diz que, desde o princípio, Saul nunca escutou a voz de Deus, Saul nunca obedeceu aquilo que Deus determinava, e a palavra de Deus nos diz que chegou em determinado ponto que Deus
desistiu de Saul, e Deus chama Samuel e diz para Samuel: Samuel, desisto de Saul, vamos levantar um novo rei. E a palavra de Deus nos diz que então, e sabemos a história, que Deus direciona a Samuel à casa de Jessé, e lá na casa de Jessé escolhe um moço chamado Davi, o menor da casa, o mais jovem da casa, mas Deus enxergou alguma coisa no coração de Davi que não enxergou no coração dos seus irmãos e não enxergou na nação de Israel. E a palavra de Deus nos diz que então Deus diz para Samuel: pode ungir este moço, este vai ser o rei de Israel. E sabemos da história. Eu gostaria muito que nós lêssemos a história, que você lesse essa história, que você pontuasse essa história, que é uma bela história, a de Davi. A palavra de Deus nos diz que então Davi foi ungido ali, rei de Israel, mas entre a unção e a coroação, sabemos que não foi de um dia para outro, não foi de um mês para outro, e nem de um ano para outro. Se olharmos, nós vamos ver que demorou 15 anos, praticamente, para que, de fato, Davi se tornasse rei de Israel. No entanto, a partir do momento que Davi derrota Golias no campo de batalha, e Davi começa a ter acesso ao palácio, começa a ter acesso ao rei, a palavra de Deus nos fala que o coração de Davi se afeiçoou, a Jônatan, filho de Saul, rei de Israel. E o coração de Jônatan também se afeiçoou a Davi, e nasce ali uma linda amizade, nasce ali um relacionamento estreito de pessoas que se amavam como amigos verdadeiros. E nós vamos ver nas Escrituras, e nós vamos ver na palavra de Deus, que os ciúmes crescem no coração de Saul, e em todo o momento, Jônatan, ao lado de Davi, protegendo Davi, por várias vezes, Saul, e não foi uma, nem duas, nem três vezes, foi muitas vezes, nós vemos nas Escrituras que Saul tenta matar Davi, enciumado pela vida de Davi, pela fama de Davi em Israel. Saul percebe que o coração do povo de Israel é inclinado para Davi, teme perder o trono, e aí multiplica-se os seus erros, e ele vai à busca, ele vai à caça de Davi, e Jônatan sempre junto, e em muitos momentos até livrando o seu amigo de seu próprio pai. Ali nasce uma amizade. Se você for ler lá, ali nasce uma aliança entre dois homens, uma aliança de compromisso, uma aliança de uma amizade que perduraria até quando Saul e Jônatan caem em uma peleja com os filisteus, e morre mais dois filhos de Saul, e Saul perde então o reinado de Saul se perde ali, se encerra ali, e a palavra de Deus nos diz, e aí, queridos, estou resumindo muito bem, muito rápido essa história, depois de mais de 15 anos, em que Davi demonstra fidelidade à casa de Saul, fidelidade a Jônatan, o seu amigo, ali no campo de batalha com os filisteus. Saul morre, seus filhos morrem, e a palavra de Deus nos diz que quando chega a notícia no palácio, a cuidadora do filho de Jônatan, ela corre, ela tenta esconder um menino, uma criança, que a Bíblia diz que tinha apenas 5 anos. 5 aninhos apenas. Essa criança se chamava Mefibosete. Era filho do amigo pessoal de Davi. E a palavra de Deus nos diz que essa ama, essa cuidadora, sabendo que os inimigos viriam
e procurariam algum outro descendente da casa de Saul para exterminar. Era assim que acontecia nas guerras do Antigo Testamento. Aquela ama corre para tentar esconder esse menino que era da linhagem real, e a palavra de Deus diz que ela deixa o menino cair, e esse menino fica com sequelas dessa queda. E depois nós vamos ver aqui no capítulo 9, nós vamos ver que depois de 15 anos, nós vamos ver que depois de muito tempo, na coroação de Davi, nós vamos ver que Davi, ao assumir o trono, ao assumir o reinado, tanto de Hebrom como de Judá, ele se lembra da aliança que ele tinha, da aliança que ele tinha feito com Jonathan. E é nesse ponto, queridos, que eu gostaria que nós parássemos e meditássemos em algumas verdades sobre este moço Mefibosete. Ele estava já há muito tempo, ele estava em uma cidade chamada Lodebar. O reinado de Davi foi sendo conquistado. Na verdade, se olharmos o texto, pelo menos 7 anos, se passaram entre Davi a assumir o reinado em Hebrom, para depois assumir o reinado em Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz que quando Davi unifica o trono, quando ele chega em Jerusalém, já tinha se passado muito tempo em que este menino, que tinha sido protegido pela sua ama, estava exilado, estava esquecido, estava agora em uma cidade chamada Lodebar. E essa cidade chamada Lodebar era da tribo de Gade. Os indicativos era que era uma região infrutífera, era uma região de deserto. A própria palavra Lodebar significa terra infértil, significa terra vazia. Não havia nada em Lodebar. Lodebar era considerado o gueto, a periferia, o lugar aonde os pobres, aonde aqueles que não tinham mais esperança moravam. E a palavra de Deus nos diz que depois de Davi unificar o trono de Israel e chegar a Jerusalém, e é o texto que nós lemos, ele disse: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonathan. Queridos, eu li toda a história essa semana de Davi, reli novamente, e me surpreende o coração de Davi, porque a casa de Saul perseguiu por mais de década este homem, primeiramente um menino, e depois um homem guerreiro. Se você ler a história, você vai ver que Saul saiu em várias excursões com seus guerreiros, procurando Davi nas montanhas, procurando Davi nas cavernas. Por muitas vezes Deus dá o livramento para Davi, coloca a vida de Saul nas mãos de Davi. Davi sofre, sendo ele já ungido rei, mas ele aguarda, ele espera o momento da sua coroação. E em nenhum momento ele se levanta contra Saul. Em nenhum momento ele se levanta contra aquele a qual Deus tinha levantado. E a palavra de Deus nos diz que quando agora ele assume o reinado, unifica o reinado, porque Saul morreu, mas um dos filhos ainda de Saul, chamado Isbosete, ele se levanta como rei em Judá, em Jerusalém. Então ele fica como rei apenas de uma parte de Israel. Se passa mais 2 anos, 7 anos praticamente, e agora Davi unifica o reinado, ele é o grande rei de Israel. E quando ele chega ao trono, ele se lembra de Saul, ele se lembra do seu amigo Jonathan, e ele pergunta: será que tem alguém ainda da casa de Saul?
Será que tem alguém ainda dos descendentes do meu amigo Jonathan? Será que resta alguém? E aí chegaram para ele e disse: olha, há um servo da casa de Saul cujo nome é Ziba. E Davi diz: traga esse moço para cá. A palavra de Deus nos diz que ele chegou. E Davi novamente pergunta: há alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? E então Ziba respondeu: sim, há um filho de Jonathan, que já era um homem. O texto nos fala que ele já era um pai de família. Esse menino que a partir de 5 anos perdeu tudo. Esse menino que era um príncipe em Israel, estava na linhagem para ser rei. E de repente a sua vida vira de ponta cabeça. O seu avô morre na batalha, o seu irmão morre na batalha, alguns tios morrem na batalha, a sua família perde o reinado, na sua fuga ele cai, fica coxo e durante toda a vida foi coxo. Ou seja, este menino tinha tudo em determinado momento quando criança, e de repente a sua vida vira de ponta cabeça. E aí o texto das Escrituras nos fala, ele que estava lá em Jerusalém, ele tem que ir para uma cidade chamada Terra Vazia, terra infértil, terra estéril. E a palavra de Deus nos diz e nos mostra que depois que Davi assume o reinado, já homem, Mefibosete já um homem, que certamente viveu à margem de tudo aquilo que era para ele ter vivido. A palavra de Deus nos fala que Davi, então, ele busca, ele procura um descendente de Jonathan para honrar. Ele procura um descendente de Saul para usar de misericórdia. E queridos, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que nós começássemos a meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que foi Davi que perguntou, foi Davi que buscou, foi Davi que decidiu achar algum descendente de Saul e de Jonathan para realmente o honrar. E queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Davi fez isso, porque Davi de fato amava a Jonathan. E de fato ele tinha um grande respeito por Saul, que era praticamente um inimigo seu. Mas partiu de Davi. O amor de Davi por Jonathan perdurou mesmo após a sua morte. O amor de Davi por Jonathan perdurou mesmo agora Davi sendo rei, sendo a autoridade máxima. Davi poderia ter se esquecido, Davi poderia ter dito: olha, agora sou eu, não importa mais o que se passou. Davi, com o poder que tinha, com a autoridade que tinha, com a glória que tinha, ele não precisava agir assim. Mas a palavra de Deus nos diz que o amor de Davi por Jonathan o fez trazer alguém que não tinha mais esperança, alguém que não tinha mais respostas para a vida. E a palavra de Deus nos fala que Davi o fez, Davi buscou, porque ele amava a Jonathan, ele amava a casa de Saul. Queridos, Jesus, quando veio a essa terra, ele diz: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Foi decisão de Deus que o Filho se fizesse homem e que o Filho habitasse entre nós. Foi decisão de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Foi Deus que decidiu vir ao nosso encontro e nos buscar. Foi Deus que decidiu vir ao nosso encontro e nos resgatar. A decisão foi de Deus. O texto nos fala que Davi, ele diz: há alguém na casa de Saul para que eu use de bondade, para que eu use de misericórdia. E foi achado alguém.
Porque Davi decidiu usar de misericórdia, usar de bondade, de benignidade para com este moço. A decisão da busca, ela era por alguém que não tinha mais direito. Era para alguém que outros reis o teriam perseguido e o teriam matado já quando criança. Era assim que acontecia com os descendentes de reis que perdiam a guerra. Ele não tinha direito, mas foi Deus que colocou Davi como rei. Ele já não era mais príncipe. Na realidade, ele foi príncipe por pouco tempo na vida, durante apenas 5 anos, quando criança. Mas a palavra de Deus nos fala que mesmo assim, Davi foi ao encontro de alguém que não tinha direito. Davi foi ao encontro de alguém que não tinha mais o trono. Davi foi ao encontro de alguém que não tinha mais nenhum direito de receber nada. E queridos, essa verdade também nos vem a respeito do amor, da graça de Deus para conosco. Porque Deus veio buscar, decidiu resgatar, decidiu amar alguém como eu e você, que não tinha mais direito. Alguém como eu e você, que na realidade merecíamos o juízo dele. Alguém como eu e você, que na verdade pecamos, transgredimos e praticamos coisas que o desagradam e nos tornamos um ser que não mais o agradava. Mas mesmo assim, Deus veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro e nos buscou porque nos ama, porque nos amou. Ele veio ao nosso encontro mesmo nós não tendo o direito, mesmo nós não tendo mais esperança. O texto nos fala, queridos, que quando Mefibosete chega diante do rei, eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando o coração de Mefibosete quando chega a notícia lá em Lodebar, dizendo: o rei Davi quer falar com você. Certamente ele imaginou: eu escapei aos 5 anos de idade. Eu fui o sobrevivente da linhagem de Saul. E isso ainda me resultou em eu ser paraplégico dos 2 pés. Certamente a minha vida chegou ao fim, eu não vou escapar agora. Eu penso que foi isso que subiu ao coração de Mefibosete. Ele estava esquecido há tantos anos. Há tantos anos. Agora ele já é um homem. E o rei Davi, depois de assumir o reinado, o chama. Ele sabia da história do que o seu avô fez com Davi. E o texto da palavra nos diz que quando Mefibosete chega, versículo 8, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Davi, filho de Saul, a Davi, Mefibosete se inclina, Mefibosete se prostra diante do grande agora rei Davi. Davi percebeu o pavor, o medo no rosto de Mefibosete, ao ponto de Davi dizer, versículo 7, então disse-lhe Davi: não temas, Mefibosete, eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jonathan, não temas. Eu vejo aqui, queridos, que Mefibosete de fato estava em seu coração dizendo: chegou o meu fim, eu vou ser morto agora por Davi. E Davi olhando os olhos de Mefibosete, aquele moço paralítico dos 2 pés, a primeira palavra que Davi disse é: não temas, eu usarei de bondade para contigo. Queridos, de fato, aqui está, depois da decisão de Davi em buscar a Mefibosete, aqui está a chamada de Mefibosete.
ou seja, Deus enviou os servos dele para ir lá em Lodebar e buscar, e chamar a Mefibosete. E Mefibosete agora chega diante do grande rei, e ele chega temendo ao rei. Eu penso, queridos, e eu sempre afirmo isso aqui, que a mensagem do Evangelho de Jesus, primeiro ela é negativa, e depois tem o lado positivo. A mensagem negativa, ou a primeira mensagem que se deve pregar e anunciar, e essa mensagem está sendo pregada nesta noite, olha, de fato nós somos pecadores. De fato nós cometemos coisas que desagradou a Deus. De fato vivemos uma vida independente de Deus, e Deus não nos terá por inocente. Essa é a primeira mensagem. De fato nós somos coxos, nós somos cegos, nós somos surdos espiritualmente, e estamos distantes de Deus, estamos lá em Lodebar, em uma terra infértil, em uma terra vazia, em uma terra infrutífera. Essa é a primeira mensagem, e todo homem tem que reconhecer isso. Todo homem tem que reconhecer que de fato ele também é um Mefibosete, que não tinha direito de estar perto do rei, que não tinha direito de estar junto ao rei, mas o rei decide buscá-lo, mas o rei decide chamá-lo, o rei decide que ele deve estar na sua presença. E quando chegamos na presença de um ser superior, como Mefibosete agora, que era um príncipe, mas agora estava chegando diante de um grande rei, o primeiro sentimento de Mefibosete foi de temor. O primeiro sentimento de Mefibosete falou, eu sou, e o texto nos diz isso, e ele disse, como assim, meu senhor? Ele disse, eis que o teu servo, o texto nos fala, como o Senhor vai se importar com o teu servo, que é como um cão. O texto diz, no versículo, disse Davi Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. E então lhe disse, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai. Eu te restituirei as terras de Saul teu pai, tu comerás para sempre comigo à mesa. E então inclinou-se e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? A reação de Mefibosete foi de espanto. Quem sou eu para o Senhor olhar para mim, para o Senhor ter misericórdia de mim? E a palavra nos diz que então Davi começa a explicar para Mefibosete, eu vou usar de misericórdia com você, e eu vou te restituir tudo. Eu penso que o semblante de Mefibosete se transformou, porque talvez ele achava que iria morrer. Esse é um sentimento, queridos, que eu penso que nós temos que ter também diante da santidade, do poder, da autoridade, da graça, do grande Deus que nós servimos. O primeiro sentimento tem que ser esse sentimento de temor, de falar, Senhor, eu não sou merecedor, tenha misericórdia de mim, eu mereço o juízo, eu mereço a condenação, eu não mereço estar aqui diante da sua presença. Mas, queridos, a graça de Deus, a graça do nosso Deus é tão grande, a misericórdia dele é tão grande, que a palavra de Deus nos diz aqui, a exemplo de Davi, que Davi olhou para Mefibosete e disse, não, Mefibosete, eu não vou te condenar, eu não vou derramar juízo sobre você, eu trouxe você aqui não para te matar, eu trouxe aqui para te restituir. E entra no terceiro ponto dessa palavra. O primeiro ponto, Davi decidiu buscar como Deus decidiu te buscar e me buscar. Davi decidiu chamar Mefibosete à sua presença, como Deus também decidiu nos chamar, em uma chamada pessoal,
Mas é uma chamada também, estava dizendo isso para um pastor hoje, é uma chamada que é inclusiva, é uma chamada que é para todos. E Deus decidiu chamar a todos os homens ao arrependimento e chamar todos os homens para perto dele, novamente, assim como Mefibosete. Mas Deus decidiu chamar, buscar e chamar Mefibosete, não para o condenar, mas para o restituir. Davi diz para Mefibosete: Mefibosete, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as terras de seu avô Saul, tudo que ele tinha, eu estou dando, devolvendo, restituindo a você. Tudo que ele tinha vai voltar a ser seu, Mefibosete. Este moço, Ziba, foi servo de Saul. Ziba, você vai servir a Mefibosete. E você vai plantar nas terras que agora serão de Mefibosete. E tudo que for colhido nessas terras será de Mefibosete. E também você vai usufruir dessas bênçãos. E aí o texto nos fala que Davi diz isso a Mefibosete. E o texto nos fala que Ziba, ele teve mais filhos do que eu tive. Eu tive 4 filhos. Ziba teve 15 filhos. Filho que não acaba mais, né? E tinha 20 servos. Tinha gente para trabalhar. Vinícius, vi a mão dele aqui cheia. Ele disse assim: olha, eu posso estar entendendo errado. Pelo menos 5 eu vou ter, né, Vinícius? Não. A Thaís se assustou aqui. A Tainá se assustou aqui. Mas Ziba teve 15 filhos. Era gente para trabalhar nas terras agora de Mefibosete. Era gente para servir Mefibosete. Porque Deus estava restituindo tudo a Mefibosete. O mesmo Deus que nos buscou e escolheu nos amar é o mesmo Deus que nos chama para perto dele e coloca ele perto de nós, perto do trono, como é o mesmo Deus. E o texto nos faz isso, o texto nos fala que Davi começa a restituir tudo a Mefibosete. É o mesmo Deus que já venceu na cruz por meio de Jesus. E eu gostava muito de um cântico que nós cantávamos quando jovem: tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança. Tudo que Jesus na cruz conquistou foi conquistado por um alto preço, mas Ele conquistou para a nossa herança. E Jesus na cruz traz para nós tudo aquilo que perdemos e nos restitui todas as coisas. Assim como aquele moço, filho pródigo, que saiu quando houve arrependimento, e quando ele retornou à casa do pai, a palavra de Deus nos diz que o pai colocou anel nas suas mãos, sandália nos seus pés, capa nos ombros, abraçou e disse: o meu filho estava perdido, mas foi achado, o meu filho estava morto, mas reviveu, vamos fazer uma grande festa, porque o Senhor, Ele nos ama. O Senhor nos tira de Lodebar, o Senhor nos tira da terra vazia e estéril, e nos coloca em Jerusalém, cidade da paz. Ao nós olharmos a história de Mefibosete, nós vemos o quanto a graça de Deus, o quanto o amor de Deus é manifesto a todos os homens. Aonde você está? Qual o lugar que a vida te colocou? Porque o lugar que a vida colocou o Mefibosete desde 5 anos de idade foi um lugar muito difícil. Foi uma terra árida, uma terra vazia, um lugar de esquecimento, um lugar infértil, um lugar de desonra, um lugar de desesperança, um lugar de tristeza. Lodebar significa tudo isso. E aonde você está hoje, aonde a vida te colocou, ou aonde os seus próprios pés te colocaram, não importa. A graça de Deus, ela é poderosa para ir em Lodebar e te alcançar e te trazer para Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz ainda
que Davi diz algo maravilhoso para Mefibosete. Olha, Mefibosete, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vou restituir apenas as terras, eu não vou restituir apenas tudo que era do seu avô e de seu pai. Eu quero que você se assente comigo à mesa. O texto nos diz isso: eu te restituirei as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. É isso que nos diz o texto. É isso que nos diz a palavra do versículo 7. Que Davi, ele além de restituir, ele traz honra a Mefibosete. Ele honra Mefibosete agora como filho. Ele honra Mefibosete agora de novo, com a honra que tinha quando ele tinha até 5 anos de idade. Ele honra Mefibosete como príncipe. Ele coloca Mefibosete no lugar de destaque. Ele coloca Mefibosete junto à mesa para comer junto com seus próprios filhos. Foi este gesto de Davi. Foi essa aliança que Davi não esqueceu, que ele fez com Jonathan, seu grande amigo. E a palavra de Deus nos diz então que Davi, ele além de restituir as terras, ele honra a Mefibosete como filho, e traz Mefibosete à mesa, e traz Mefibosete perto do trono. Eu coloquei aqui nos meus escritos o tema dessa palavra como junto à mesa e ao trono. Foi isso que o nosso Deus em sua graça, foi isso que o nosso Deus em seu amor nos fez. Nós estávamos lá em Lodebar, nós estávamos em um lugar do esquecimento, nós estávamos na terra que nada dava. Talvez você ainda esteja lá, mas a vontade de Deus para a sua vida é que você saia de Lodebar. O Senhor está mandando te buscar. O Senhor está mandando os seus servos para ir te buscar, para te restituir, para renovar com você a sua aliança, sobretudo para fazer com que você se assente à mesa junto com Ele, e para que você esteja perto do seu trono. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus não é que você esteja distante. A vontade de Deus é que você esteja à mesa junto com Ele. Foi isso que Jesus disse lá em Apocalipse, quando diz à igreja de Éfeso: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse texto significa que essa é a vontade de Jesus, que você esteja à mesa com ele. E Mefibosete teve este privilégio, o privilégio de se assentar à mesa com o rei, o privilégio de ser honrado novamente como príncipe, porque ele estava agora perto da mesa, junto à mesa, e ele estava junto ao trono, e isso é um grande privilégio, isso é graça, porque Mefibosete não merecia e não tinha direito, como eu e você não somos merecedores e não temos direito, mas o Senhor o quis assim. Assim como Davi decidiu buscá-lo e chamá-lo, assim como Davi decidiu restituí-lo tudo que ele perdeu, Davi também decidiu honrá-lo como príncipe. Eu gosto muito do texto em Efésios, quando o texto nos fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos destituídos da graça, da glória de Deus, mas Ele nos amou, e Ele nos chamou, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos fez assentar em lugar de honra. Ele nos fez estar bem perto dEle. E essa porta, este caminho junto ao trono e junto à mesa, ainda está aberto para você. E se você está em Lodebar,
bem distante do trono e bem distante da mesa. O Senhor, o Espírito Santo te convida nesta noite para você se achegar. O Espírito Santo te convida nesta noite para você vir para Jerusalém. Porque Jerusalém, porque perto do trono, porque perto da mesa é lugar de paz, é lugar de honra, é lugar de restituição, é lugar de abundância. Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham de forma abundante. E eu sei que o Espírito Santo está falando conosco, está falando com você nesta noite. E talvez você esteja distante, talvez você nesta noite está se sentindo como Mefibosete, que a vida o levou para um lugar aonde ele nunca esperava estar. Mas, queridos, a graça de Deus, o amor de Deus, ele é manifesto nesta noite, e o Senhor está te chamando, o Senhor está te buscando, o Senhor está te chamando para uma grande restituição, e o Senhor está te chamando para te honrar. E eu gostaria que você, ao ouvir esta palavra, eu gostaria que você soubesse que de fato você não tem direito, que de fato você não é merecedor, mas o grande Rei, Ele está te chamando, e Ele está te dizendo: venha, eu vou te honrar, eu vou te restituir, e você estará perto de mim, e você gozará da minha presença, e você comerá à mesa comigo, e nunca mais você estará no lugar de desesperança, e nunca mais você estará em lugares inférteis, e nunca mais você se sentirá sozinho, porque você vai comer comigo junto à mesa. Esta é a palavra que eu gostaria que você guardasse em seu coração, e eu vou orar com você. E você que está ouvindo esta palavra, você que ainda está distante, eu quero que você também feche os seus olhos, e eu quero que você fale: grande Rei, eu não sou de fato merecedor, e eu me sinto como um Mefibosete, eu me sinto perdido, eu me sinto desamparado, eu me sinto longe, mas a palavra veio ao meu coração, de que o grande Rei me chama não para me condenar, que o grande Rei me chama não para me excluir, que o grande Rei me chama não para me cobrar, mas o grande Rei me chama porque Ele me ama. O grande Rei me chama porque Ele me quer perto dEle. O grande Rei me chama porque Ele quer me restituir aquilo que nunca mais pensei em ter. Deus faz isso, queridos. Deus restitui para nós aquilo que nós não temos mais esperança em ter. Deus faz isso. E a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é eficaz, e a palavra de Deus, ela é poderosa para gerar transformação. E é por isso que eu creio que nesta noite o Espírito Santo está aí imprimindo em seu coração mudanças. E o seu lugar não é em Lodebar, o seu lugar é em Jerusalém. O seu lugar não é longe da mesa, distante da mesa, longe do trono. O seu lugar é junto à mesa, perto do trono. O Rei te chama, e Ele te chama para te honrar, e te fazer príncipe, e te chamar de filho, e você ter comunhão plena com Ele. Para isso Jesus veio, para isso Jesus viveu uma vida reta, santa. Para isso Jesus morreu, para isso Jesus ressuscitou, para que você estivesse perto da mesa, e para que você estivesse perto do trono. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Mefibosete não tinha mais esperança, Mefibosete não tinha mais direito. Mefibosete foi príncipe apenas 5 anos, depois teve uma vida apenas de dor, de tristeza, de abandono, de esquecimento. Mas o Senhor, ó Pai eterno, por meio da Sua palavra, nos ensina que Davi, ao assumir o trono, ele se lembra da aliança com o Jonathan. Ele manda buscar Mefibosete. Mefibosete chega com medo,
Quando chegamos, ó Pai, com todos os nossos pecados e reconhecemos quem nós somos, de fato há temor. O Senhor é santo, o Senhor é soberano. Temos que temer a Ti, temos que reverenciá-lo como Rei. O Senhor tem o cetro na mão. Mas, ó Deus eterno, assim como Davi, ao ver o espanto de Mefibosete, diz: não temas, não temas, Mefibosete. O Senhor nos diz também: não temas, meu filho. Eu não estou aqui para te condenar, mas estou aqui para te restituir e para te honrar. E isso é graça. Essa graça foi manifestada na cruz. Essa graça é manifestada na cruz. E por isso nesta noite eu oro por aqueles que estão ainda em Lodebar, mas que nesta noite o Senhor está chamando para Jerusalém. O Senhor está chamando para junto à mesa. O Senhor está chamando para junto ao trono. Que o Senhor, ó Pai, possa vir trazer nesta noite restituição, que haja arrependimento sincero, que haja perdão, e que, ó Pai eterno, esse jovem venha se sentir abraçado pelo Teu amor nesta noite. Esta família venha se sentir abraçada pelo Teu amor nesta noite. Ó Pai, este homem que está perdido na vida, venha se sentir abraçado pelo Teu amor nesta noite, porque o Senhor está o abraçando e o trazendo para perto de si. Eu oro, Pai eterno, para que haja confissão, pois a Tua palavra nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu ajo para que haja, ó Pai eterno, nesta noite, ó Pai eterno, a restituição da alegria, da paz, da esperança, da vida que um dia se perdeu, ó Pai eterno, desses que estão, ó Pai eterno, nos ouvindo. É o que eu lhe peço, Senhor, é o que eu lhe peço, ó Deus, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua presença possa vir, ó Pai eterno, invadir a cada família, a cada lar, a cada membro da nossa igreja, que venha, ó Pai eterno, sentir a Tua presença e o Teu amor chegando, trazendo, ó Pai eterno, esperança e trazendo vida. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que ouviu a palavra de Deus e você que deseja de fato estar à mesa com o Rei e estar perto do trono junto ao Rei, tem um link aí, vai ter um link aí na sua tela. Entra lá nesse link, dê o seu nome, coloca lá um contato seu e nós vamos estar entrando em contato com você. Você também que necessita de uma intercessão, de oração. As irmãs estão aqui no templo, poucas irmãs, devido a esta crise toda, mas estão aqui em oração. E também nós vamos colocar no nosso grupo de obreiros e líderes o motivo, a razão da sua oração. Também tem lá, né, um link para você também colocar o seu motivo de oração, o seu pedido de oração. E a equipe de obreiros do nosso grupo de intercessão vai estar orando por você. Que Deus venha abençoar a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, membros da nossa igreja. Que saudade, que saudade. Estamos de todos os irmãos. Matei a saudade um pouquinho essa semana em uma reunião por um aplicativo com os nossos obreiros. Que bom foi vê-los. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana de grandes experiências com Deus, com o Rei dos Reis. Sinta-se privilegiado de estar à mesa e estar perto do trono. Sinta-se privilegiado disso. É graça de Deus para nós. Sinta-se honrado. Você é príncipe. Você é herdeiro. O Senhor te fez assentar nos lugares celestiais. O Senhor te honrou, me honrou, mesmo sem eu merecer. Então, que você sinta isso, sinta-se privilegiado e honrado por você estar junto à mesa com o Pai, com o Rei, e por você estar junto ao trono. O mais maravilhoso, que Mefibosete se assentou à mesa com os filhos de Davi, e nós nos assentamos à mesa. Que grande mesa de todos os salvos da terra. Que grande mesa podemos assentar hoje com essa comunhão com Deus, e que grande mesa nos assentaremos no porvir, na eternidade.
com os salvos de todas as gerações, assentado à mesa junto ao trono de Deus. Eu tenho essa esperança de estar com o Senhor para sempre. Então não deixe essa esperança morrer no seu coração. Você está sentado junto à mesa e ao trono hoje, mas eternamente você também estará com Ele. E essa é a nossa esperança. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe nossos irmãos do Sertãozinho, nossos irmãos do Gardênia, nossos irmãos de todos os bairros aqui, nossos amigos aqui do bairro. Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu gostaria de fazer apenas essa última oração. E vou orar por você, pela sua família, pela sua casa. E depois o grupo de louvor vai louvar ao Senhor. Nós estaremos encerrando este culto. Quero que você ore comigo, vou orar com você. Deus eterno, nós ouvimos a Tua palavra. E neste momento estamos orando pelos nossos irmãos, as famílias da igreja, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Estamos já há 2 meses longe do templo. Nós podemos ver e sentir o Teu agir e sentir o Teu cuidado para conosco. Oro também por todas as famílias dessa comunidade, deste bairro, nossos vizinhos aqui da igreja, que são os meus vizinhos também de casa. Ó Pai eterno, os quarteirões, as famílias que aqui compõem. Ó Pai eterno, os comerciantes desta comunidade. Ó Pai eterno, os trabalhadores informais. Ó Pai eterno, as famílias que estão passando por dificuldades nesse momento difícil. Eu oro para que o Senhor, ó Pai, possa vir entrar com providência e estar cuidando de cada família. Eu oro pelos nossos irmãos, nossos amigos que estão enfermos. O Senhor, ó Pai eterno, é o Jeová Rafá, é aquele que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E eu creio no poder que há no Teu nome. E que, ó Pai eterno, o Senhor possa vir deliberar a saúde, cura para os nossos amigos e irmãos que estão enfermos. Que em nome de Jesus, neste momento, o Senhor possa vir estar curando. Eu oro, Pai eterno, eu me coloco diante de Ti, por todos aqueles que estão em recuperação, ó Pai eterno, dessa pandemia, dessa, ó Pai eterno, infecção que, ó Pai eterno, generalizada, que um vírus, ó Pai eterno, está trazendo, e está debilitando os pulmões, está debilitando o organismo. Eu oro para que o Senhor entre com providência. Eu oro para que o Senhor guarde os Teus filhos. Eu oro para que as Tuas mãos estejam, ó Pai eterno, sobre este bairro, sobre ó Pai eterno, sobre o Teu povo. Nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos, e nós Te damos graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu já vou despedir aqui, tá bom? Já vou despedir aqui de todos vocês. Que vocês tenham uma semana muito abençoada, uma semana de bênção, uma semana de grandes conquistas, de grandes experiências com Deus. Que Deus abençoe vocês, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. Vamos dizer uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, o grupo de louvor vai louvar ao Senhor. Louve a Deus com o último louvor, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de Tuas asas eu me escondi. E o Teu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em Tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, Sua noiva vai entrar.
o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai